Olá, o Momento Brasil de hoje esteve nas Pontifícias Obras Missionárias em Brasília e vai falar ainda de missões. Você vai conhecer a história de um leigo que largou o trabalho e vai deixar a família no Brasil para ser missionário na África. E vai conhecer também a história de dois homens que, por causa das missões, decidiram se tornar sacerdotes. Quem me chamou foi o bispo, que é brasileiro, que atualmente está em Moçambique, o Dom Luiz Fernando Lisboa, e me fez o convite e eu resolvi aceitar por motivo que eu já tinha essa vontade e eu quero conhecer o que é ser missionário. Mas você não trabalhava no mundo comercial? Como é que foi essa história? Largar tudo para ir ser missionário na África? Pois é, parece tudo meio que doido na vida da gente, mas acontece agora, a cada momento que eu vou conhecendo mais eu vou me identificando com a questão do missionário, e esse curso de gente tem aberto bastante o horizonte para mim. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava na imobiliária. E participava da igreja católica praticante? E foi daí que foi surgindo a tua vocação, a sua parte missionária? Pois é, foi daí que foi surgindo. Eu não tinha muito conhecimento, mas começou a surgir dentro do meu coração. Depois eu fui aprofundando, saber o que era. Fui conhecendo alguns padres e aprofundando um pouco na vida religiosa, mas aí eu fui descobrindo aos poucos e estou ainda descobrindo. Então foi o dia a dia da comunidade lá em Belo Horizonte que foi fazendo com que o seu chamado fosse acontecendo dentro do seu coração. Isso, aí na verdade eu fiz um trabalho voluntário em TZ, em Alagoinhas, na época com os saletinos, e fui conhecendo a questão da vida religiosa. Foi bom para ter aberto esse horizonte para mim, fui entendendo mais a questão do chamado e a questão de missionário também. Você pensa em ser só um missionário na África ou pensa em seguir a vida religiosa, ou ser religioso não está no seu coração? Como é que funciona isso? Também está no meu coração, mas ultimamente eu estou preferindo dar um passo de cada vez, e a questão do missionário ultimamente é o que bate mais forte no meu coração. O que você espera encontrar na África? Como é que surge aí essas perguntas? O que você está aguardando? Na verdade, o que eu sei é o que eu vejo pela televisão, o que eu leio e o que as pessoas falam. Sei que há dificuldades e sei que também eu não estou indo lá para ajudar e nem para resolver problema nenhum. Quero ir para somar e espero da missão que ela tem para me dar. Qual é a cidade que você vai lá? Vou para Pemba, Moçambique. E você tem ideia do trabalho que você vai trabalhar de maneira intensa? Você tem ideia? Não, ainda não. Não tenho ideia do que eu vou fazer lá, mas estou aberto a o que tiver que fazer. E a família? Você deve estar perguntando para você mesmo, como é que fica a sua família aqui no Brasil? Pois é, eu sou criado com a minha avó e eu moro com ela e meu pai e minha família. Claro que eu sinto um aperto grande em estar indo, e eles também, mas bate mais forte no meu coração nesse momento essa coisa de missionário, e estou em busca de entender isso que está acontecendo dentro de mim. Tem ideia de quanto tempo você vai permanecer lá? No momento eu estou indo por 3 meses, mas eu volto ano que vem aí por tempo indeterminado. Queria uma palavra sua de alguma coisa que você espera encontrar lá, algum sonho, algo que está aí no seu coração sobre essa missão que você vai fazer lá na África. Na verdade, por eu não conhecer ainda o que é ser missionário, o que eu tenho é testemunhas de algumas pessoas que estão lá, que fazem um trabalho lá, como as irmãs que eu conheci aqui, e eu acho muito bonito da forma que elas contam. Mesmo com a dificuldade, você tem que fazer com amor, e é isso que eu espero. Eu vou de coração aberto para ser mais ser útil, e isso é o que eu disse, eu espero da missão que ela tem para me dar. E agora você vai conhecer a história do padre Maílson da Costa de Souza, da Diocese de Sobral, no Ceará. Para ele, o chamado foi um presente da comemoração dos 100 anos da Diocese. Nós vamos comemorar agora, no ano de 2015, em novembro, os 100 anos de criação da Diocese de Sobral. E a Diocese de Sobral é uma diocese missionária, onde nós procuramos muito colocar essa dimensão na nossa vida, como a vida religiosa, na vida dos clérigos da Diocese de Sobral e também dos leigos, onde nós temos vários trabalhos de missão e de evangelização também. No caso do senhor, o chamado veio ou foi o bispo que pediu para o senhor ir para a África? O chamado veio até mesmo antes de ser padre, né? Antes de eu ser padre, eu já participava nos grupos da minha comunidade, participei, né, de grupos da comunidade Rainha da Paz, uma comunidade da renovação carismática católica, surgiu lá na Diocese, e através desse chamado, né, eu fui me sentindo cada dia mais o desejo de servir a Deus.
Quando eu trabalhei, vivi nessa comunidade, senti muito forte, né, esse chamado. E fui para o seminário, e foi toda aquela vivência na vida sacerdotal, vida do seminário também. E sentia sempre esse desejo de missão. Minha primeira experiência como missionário foi assim. Eu não fui direto para o seminário. Eu quis primeiro realizar uma missão como leigo, e a partir daí começou a surgir, né, esse desejo de servir mais a Deus e ao próximo. E qual vai ser o trabalho lá, padre? Nosso trabalho vai ser um trabalho pastoral, um trabalho que vamos assumir uma paróquia, né, vamos servir lá na paróquia. Ainda não sabemos o que vamos fazer, mas vamos assumir uma paróquia na cidade de Alua, em Moçambique. Na verdade, o senhor está com o coração ainda com muitas perguntas, mas o senhor tem certeza que o senhor espera encontrar boas coisas lá na África. Sim, nós estamos ainda conhecendo, né, sabendo ainda qual o local, o que vamos fazer realmente. Mas com o coração feliz, já depois desse curso que a gente fez aqui, a gente já se sente verdadeiramente um deles, né? Mesmo sem conhecer, só sabendo informações, mas a gente já se sente já como se estivesse lá, morando lá, vivendo com eles essa experiência de missionário. E vive também a questão do encontro, né? O Papa Francisco pede muito que nós estejamos sempre ao encontro do outro, buscando o outro. E a missão está bem ligada a isso, né, padre? Isso mesmo, ele vem realmente abrir muitos nossos corações, e o pedido, né, para realmente sair de si, esquecer de si, para lembrar do outro através da missão, do anúncio da palavra, do amor de Deus, para que realmente sejamos felizes e se abrir, né, e levar a felicidade também. Não somente buscar a felicidade para si próprio, lógico, mas principalmente levar a felicidade para aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Onde muitos pensam que na África se encontra sofrimentos, dores, tristezas, a gente pode encontrar a alegria, a felicidade, pode encontrar um novo desejo de servir, sair de si, esquecer os nossos problemas, as nossas dificuldades também, né, para conhecer uma outra realidade, uma outra vivência também na nossa vida. Para ser missionário não precisa ir lá para a África, pode ser no Brasil também, não é, padre? Lógico, existem vários tipos de missão, né? Mas, às vezes, Deus nos chama a gente sair de nós mesmos, sair da nossa realidade, para que a gente possa também assumir, né, esse trabalho e conhecer mais também outras realidades do mundo, da nossa igreja. Vamos falar com o padre Odésio Magno da Silva, que em Manaus sofreu várias ameaças e conviveu com diversos conflitos da sua vida de missionário. E agora se prepara para realizar o seu trabalho em Angola, na África. Quando fala de missão na região mais pobre, eu penso que para nós, enquanto igreja, não é tão difícil falar de Jesus entre os pobres, mas sim falar de Jesus nas regiões onde tem mais caciques, como foi em Mato Grosso, no meu caso. A gente vê tantas injustiças com os pequenos e talvez sofrei algumas pressões por grandes empresários, fazendeiros. Na região mais pobre, o pobre ele já não tem o que perder, talvez, mas ele tem que buscar. E quando fala de Jesus para esse pobre, ele talvez é o ponto de partida para ele buscar algo para a sua vida. Então, na região de Manaus, com certeza encontramos também desafios com os indígenas, os ribeirinhos, que estavam praticamente perdendo uma boa parte da sua terra pelos grandes fazendeiros também da região, onde nós tivemos que brigar. As ocupações de terra, enfrentamos grandes dificuldades com alguns empresários de Manaus, mas eu acredito que o desafio maior são os grandes nessas regiões, porque o grande ele tem onde tirar, tem o dinheiro para investir, para comprar, e com isso ele quer comprar também aquilo que a gente prega, valorizando o direito do pobre, defendendo o direito do pobre. E eu acho que é por aí, né? O desafio maior entre os grandes. O pequeno é lutar pelo direito, mas a pressão vem talvez mais de cima. Você chegou a correr risco de vida como missionário aqui no Brasil? Sim, em Manaus nós tivemos ameaças, seja da parte de fazendeiros, seja da parte de policiais, né? Eles iam para as ocupações, tentar afastar o povo da ocupação,
e atiravam bala de borracha, batiam. Aconteceu um fato em Manaus de uma mãe grávida, né, que foi violentada, e aquilo deu uma repercussão muito grande na época, em 2007, o período que eu morei em Manaus, e foi a partir daquele fato que surgiu então uma organização maior por parte da igreja e também da sociedade em prol daquela mãe que acabou perdendo a vida com o filho na época. E o seu coração, como é que fica diante dessas coisas todas? Pois é, foi um fato assim complicado, porque eu presenciei um pouco a cena e na época até filmava também com a minha máquina pequena, um pouco escondida, porque se eles pegassem a gente com a máquina poderia também até agredir ou levar até à morte talvez. Como alguns policiais diziam na época, se alguém de vocês intrometer onde nós estamos, a gente pode, ou vocês podem perder a vida, né? É o que acontecia na época. Mas eu encarei isso com muita liberdade, muita tranquilidade, muito amor, compaixão. Eu acho que a palavra fundamental de tudo isso é a compaixão para com o sofredor, para com o pobre e para com o próximo que sofre ali grande opressão. Nessa época o senhor já estava estudando no seminário ou o senhor ainda estava pensando em se tornar um sacerdote? Não, eu já tinha concluído filosofia, tinha feito noviciado, estava no período de missão, pós-noviciado, preparando para a teologia. E foi um período assim muito rico para mim, porque eu fui para a teologia com outro olhar. Porque a igreja, muito tempo, sempre teve muito conhecimento, o estudo, a teoria, né? A igreja é expert nisso. Mas eu acho que a missão é ligar a teoria e prática, não tem como desligar. E isso me ajudou muito a estudar teologia com os pés mais firmes no chão. Angola. Como é que fica o coração? O que o senhor espera encontrar por lá? Pois é. Na tarde que o superior me convidou, eu imaginava que ele já iria me transferir. Mas nunca imaginava que era para Angola. E quando ele me convidou, me fez o convite para Angola, eu confesso que o coração foi a mil. Naquela noite eu não consegui dormir, não por medo da missão, mas por ser um desafio e pela responsabilidade que também eu acabei de assumir naquele momento. A missão não é simplesmente dizer eu vou, mas é uma responsabilidade muito grande, porque eu estou indo em nome da igreja, de Deus, da igreja, e também em nome de uma instituição. Então, para mim, foi um momento assim de muita responsabilidade. Eu acho que por isso que o coração foi a mil naquele momento, e à noite não dormi direito, mas depois a ficha foi caindo e eu fui percebendo que a missão, de fato, quem chama é Deus e devemos confiar nele tudo, e com certeza com ele nada será impossível. O senhor já sabe, você vai para alguma paróquia, alguma comunidade, para algum hospital? O senhor sabe onde o senhor vai trabalhar? Nós vamos assumir uma paróquia chamada Santo Antônio de Cavungo, diocese de Luena, província de Mochico. Então, essa paróquia, a diocese de Luena, ela fica mais ou menos quase 2.000 quilômetros da capital de Luanda, que está ali no litoral. E Luena é uma província, uma diocese grande, aliás, uma diocese muito grande, e nós estamos aproximadamente quase 200 quilômetros da sede, estrada de chão, não tem energia, a alimentação mais forte lá é a caça, a mandioca e a pesca. São grandes os desafios enfrentados pelos missionários espalhados pelo mundo. Porém, a satisfação em ouvir o chamado é muito compensadora. O Momento Brasil fica por aqui e você pode ver esse programa e a outros pelo nosso portal rs21.com.br. Até a semana que vem!